Boa tarde a todas e todos. É uma alegria dar início à 10ª mesa deste Flimuge. Eu sou a Rita Palmeira, sou co-curadora, junto com o Daniel Dweck, dessa 2ª edição do Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo. A mesa, que se chama, tem por título Para Onde Foi a Minha Casa?, ela precisou sofrer uma pequena mudança. A Lena Gorelick, a escritora alemã que participaria dessa sessão, ficou presa em Munique por causa de uma nevasca. Não sei se vocês acompanharam no noticiário. O Instituto Goethe, que foi fundamental para que essa mesa se realizasse, fez de tudo para que ela conseguisse chegar a tempo, e tentamos trem, avião e tudo mais, mas, infelizmente, isso não foi possível. Então, lamentamos, mas a gente tem certeza de que as duas outras participantes da mesa, a Prisca Augustoni, que será entrevistada pela Sofia Mariucci, farão uma bela sessão para nós todos. Eu vou ler rapidamente a sinopse e chamar depois a Prisca e a Sofia ao palco. O deslocamento territorial, forçado ou voluntário, enseja uma nova identidade cultural. O que e como se narra na língua do outro e que agora é também a sua. A relação entre a experiência do exílio e as escolhas narrativas e poéticas de duas escritoras é o tema desta mesa, que explora ainda a questão do pertencimento, da língua e da identidade. Lembrando que esta mesa tem o apoio do Instituto Goethe. Agradecemos a compreensão de todos vocês e chamamos, por favor, a Sofia e a Prisca. Obrigada. Olá, boa tarde, todo mundo. Eu sou a Sofia Mariucci, sou tradutora, editora, poeta. Uma alegria imensa estar aqui hoje, conversando com a Prisca. Obrigada, Rita, obrigada, Daniel, pelo convite. Agradeço também ao Sven, a Beth Ferreira, do Goethe, que apoiou essa mesa. Eu lamento muito a ausência da Lena Gorelick hoje, porque a escolha dos curadores de juntar essas duas autoras não podia ter sido mais acertada. No último mês eu mergulhei na obra das duas e os cruzamentos são muitos. Então eu vou tentar trazer a Lena para essa conversa, mesmo que ela não esteja aqui. Eu vou introduzir ela para vocês, a obra dela, contar dos livros que eu li, e trazer ela como um contraponto na conversa com a Prisca. Então, eu já peço desculpas se eu me alongar um pouco como mediadora. Talvez eu fale um pouco mais para trazer essa voz da Lena aqui para a conversa. Então, eu vou começar com uma breve biografia entrelaçada das duas, e depois a gente vai ouvir a Prisca lendo poemas, que é o que a gente mais quer. Bom, a Prisca Augustoni nasceu e cresceu em Lugano, na Suíça. Viveu 10 anos em Genebra e, desde 2002, vive no Brasil, em Juiz de Fora. A Lena Gorelick nasceu em São Petersburgo e se mudou para a Alemanha em 92, com seus pais como refugiada contingente. A Prisca escreve mais poesia e a Lena mais prosa, mas a Prisca também é crítica literária, traduz e é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, além de colaborar com alguns jornais italianos. A Lena também já escreveu para o teatro, para o rádio, mais recentemente um roteiro, além de ensaios e reportagens para os veículos alemães mais importantes. Tanto a Lena quanto a Prisca já foram indicadas e receberam vários prêmios, bolsas. A Prisca, como poeta, há anos desenvolve um trabalho multilingüe, escrevendo e se autotraduzindo em italiano, francês e português, e publicando nos 3 contextos culturais. Alguns dos seus livros mais recentes são Casa dos Ossos, que saiu pela Macondo em 2017, O Mundo Mutilado, que saiu pela Quelônio em 2020, Língua Somersa, que saiu pela Isola em 2021, Pólvora, pela Macondo em 2022. E o último livro dela, O Gosto Amargo dos Metais, que saiu pela 7 Letras em 2022, ganhou o prêmio da cidade de Belo Horizonte e é finalista agora do Prêmio Oceanos, que sai na próxima semana, é isso? Quinta-feira. Vamos torcer pela Prisca. É o prêmio mais importante da língua portuguesa, né? Então, é um grande momento. Com a versão italiana desse último livro, Verso la ruggine, que saiu pela Interlinea em 2022,
A Prisca ganhou o maior prêmio literário suíço, o Prêmio Federale de Letteratura, em 2023, e também foi finalista do prêmio italiano Franco Fortini. E agora um pouco sobre as obras da Lena também. O romance de estreia dela, Meine Weiße Nächte, Minhas Noites Brancas, de 2004, foi muito elogiado pela imprensa alemã. Depois disso, ela escreveu vários livros, como Hochzeit in Jerusalem, Casamento em Jerusalém, de 2007, Mehr Schwarz als Lila, Mais Preto que Roxo, de 2017, e mais recentemente Wer wir sind, Quem Nós Somos, um romance autobiográfico, de 2021, que ganhou o prêmio literário Text und Sprache, da Associação de Artes e Cultura da Economia Alemã. Eu li esses 2 últimos romances dela, então eu vou trazendo eles ao longo da conversa. Bom, Prisca, eu já falei demais, então vamos começar com a leitura dos poemas do Mundo Mutilado. Depois você pode contar um pouco do livro e de como você... Enfim. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada, Rita e Daniel, pelo convite. Agradeço também todos e todas e todos aqueles que estão envolvidos nessa organização, desse evento tão importante, tão necessário, sempre, mas talvez particularmente em momentos de tensão. Abrir o diálogo, né? Dialogar é ainda a nossa ponte humana. Eu lamento também, né, que a Lina não possa estar aqui, e eu espero também fazer jus um pouco a... Imagino que as preocupações também que habitam a obra dela. Então eu vou começar lendo alguns poemas, né, sobre que a gente meio que combinou, mas você vai me dizendo também, porque o roteiro é você que guia. Eu vou começar por alguns poemas ligados a esse livro, O Mundo Mutilado, que talvez é o livro que mais trabalha a questão do deslocamento, né? E eu acho que é o mais centrado na temática da mesa, por isso que a gente começa por aí. Bom. A derradeira fome, a próxima sede, a fuga primeira, tudo começou na enseada do medo. Desde então, nenhuma trégua foi dada e o paraíso agora mudou de lado. Cuidado, dizem eles, o inferno tardio acaba de atracar. São os humanos, com seus dialetos, estão voltando. Recém-saídos das cavernas, cavam nas ruínas. Tenazes, eles chegam, nossos semelhantes, de algum lugar perplexo, calado no sangue. São eles e dizem, cuidado. Os anti-humanos fincam um medo de enxerto, suas raízes como facas em corpo árido. São esse cardume remexendo no deserto. Esse poema tem a ver com a fuga do Benjamin. Walter Benjamin. Resumir o traçado dos mapas, as passagens de Paris ou de Calais, num gesto trágico de uma noite qualquer. A bagagem dos prófugos é no fôlego e nos pés, que superam distâncias, é no ímpeto em migrar no coração do algoz. O cerco está fechando diante de mim, escrevia o filósofo numa carta epitáfio. O humano recusa o humano, expele de si os ácidos da espécie. O novo decreto revoga o direito de asilo. A fronteira acaba de fechar. Ser uma pátrida, mais um nesse hospício inóspito, inexato, dessa máquina mortífera que é o continente, com seu extenso perímetro de Alpes e mortos, um arquivo de túmulos silenciados. E mais um. Esse poema eu escrevi lendo trechos do Bertolt Brecht. E fala um pouco dele também, da fuga dele. Todos fugindo, né? Esses poetas e esses filósofos. O poeta vive em estado de exílio, dentro e fora do perímetro inexato do verso, em perene risco de infarto, sempre tendo o seu inimigo preso numa coleira como cão ao seu encalço. O poeta carrega sua floresta,
a Schwarzwald da infância na maleta negra, junto aos manuscritos, junto aos poucos objetos. Uma rádio de 6 válvulas, sua segunda caixa torácica, boca habitada por outros com a qual respira e conspira outra fuga, über die Grenze noch einmal nach Norden. Praga, Swedenborg, Lindgö, itinerário de uma queda infinita rumo ao norte. A floresta segue ao seu flanco, cada dia mais dura, cada dia mais branca. E de lá, subir mais. E subindo in extremis no último vagão da noite para Vladivostok, o poeta faz da própria vida seu maior palco, aberto, a praxis e a ira dos cupins. Muito obrigada, Prisca. Muito obrigada pela leitura. Esse último poema que a Prisca leu, lendo Brecht em Noite de Chuva, me fez pensar em muita coisa. E ela narra esse movimento de exílio do Brecht em direção ao norte e menciona essa maleta negra que tem poucos objetos, né? Então, ela vai listando esses objetos, né? O rádio, os manuscritos, e no meio desses objetos está a Schwarzwald da infância, né? A floresta negra, que é negra como a maleta, né? E depois a floresta vai ficando cada vez mais branca, coberta de neve, conforme ele vai subindo para o norte, né? E esse poema me fez já fazer um primeiro cruzamento com a obra da Lena, então queria trazer aqui para vocês, porque a Lena, no seu romance Wer wir sind, que é um romance autobiográfico, em que ela fala um pouco sobre a construção dessa identidade dela entre a Rússia e a Alemanha, para onde ela mudou, né, na infância. E é uma identidade construída entre duas terras, entre duas línguas, e muito uma identidade comunitária, né? Por isso, Wer wir sind, quem nós somos. E ela fala muito de objetos também. Eu fiquei pensando um pouco como o deslocamento pede esse tema dos objetos, como se os objetos guardassem um lugar de pertencimento. A gente pensa na exposição da Noemi aqui, né, que está trazendo esses objetos do museu à tona, né? Então, eu queria te convidar um pouco a falar sobre isso. O que você trouxe na sua mala da Suíça, né, para o Brasil? O que se perdeu, né? A Lena, ela fala muito disso, que a gente traz esses objetos ficam com a gente. Então ela tem uma xícara que ela deu para a avó, que ela coleciona. Ela tem um armário onde ela guarda fotos, cartas, manuscritos. Mas ela fala, alguma coisa se perde nesse caminho, e para a mãe dela, talvez uma coisa que se perca é um senso de pertencimento e de família. A mãe dela fala que os túmulos guardam uma sensação de pertencimento, de estar em casa. Então ela fala, a casa é onde os túmulos estão. A gente saiu da União Soviética, né, foi para a Alemanha, os túmulos ficaram para trás, e isso às vezes para a mãe dela parece uma dor maior do que a perda de alguns contatos e tal. Então queria um pouco que você falasse disso, do que veio na sua mala, do que se perdeu no caminho. Sim, é muito interessante te escutar, né, falar o que a Lena comenta nos livros dela, porque, de fato, primeiramente eu queria dizer que minha vinda, talvez contextualizá-la, embora seja também uma experiência de mudança, de migração, ela se deu numa condição muito positiva, né? Então eu não fugi, né? Acho que é sempre bom também contextualizar. Desde o Michel Laube falou isso, uma coisa muito bonita ontem. É sempre bom a gente contextualizar a partir de onde a gente fala, né? Sem mais. Depois, a partir dali, é a literatura que vai, né? Mas eu vim para o Brasil numa condição muito favorável, né? Porque eu vim acolhida por uma nova família. Eu casei aqui com meu marido brasileiro. E então é uma mudança que aparentemente não carrega tantos traumas, né? E isso é importante também, eu acho, deixar claro. No entanto, toda mudança assim desse tipo carrega consigo um trabalho constante de elaboração, eu acho, né? Principalmente daquilo que a gente pensa ser o nosso. Eu acho que é mais o arco entre o passado e o futuro.
algo ali se cortou para mim, né? E viver nessa nova realidade de que você vive um presente quase eterno, você não sabe onde esse presente vai dar, né? Porque quando você cresce num território e pensa que vai ser sua vida inteira ali, bom, você sabe que ali estão enterrados os seus mortos, né? Há uma ideia também dos ancestrais que estão ali, né? Das pessoas que vieram antes, das avós, das quais a gente falou tanto aqui. E é claro que a gente carrega essas vivências, essas pessoas de outra maneira. Mas há um aspecto muito carne, né? Muito matéria, que em algum momento eu percebi que esse arco passado-futuro era um ponto de interrogação, né? Aí fiquei me perguntando também onde que os que virão, né, irão me ver quando eu não estarei mais aqui, né? Onde que será meu último ponto final, né? Então, são coisas que a gente não pensa muito, eu evito pensar, porque sou uma otimista cética em geral, tento pensar a vida como um movimento que vai, né, em construção, mas é claro que há momentos na vida, principalmente quando você perde familiares que moram em outro, né, na sua terra de origem, você se pergunta, né, qual lastro, né, vai deixar, né? E há um passado todo também, mais do que objetos, é a ideia de um passado. Eu convivo com o meu marido, por exemplo, às vezes cruza na rua com pessoas e essa era um cara com quem eu brincava futebol no bairro. Essa era minha colega de faculdade. Não viver isso nunca. É como uma tábula rasa, né? Você começa do zero. É gostoso, mas assim, nunca vai acontecer eu cruzar na rua com um ex-namorado. Aqui no Brasil, né? É claro que é uma brincadeira, mas é para dar ideia também daquilo que é uma espécie de orfandade que eu tentei elaborar de uma forma positiva. É uma possibilidade de recomeçar. E isso é gostoso, poder fazê-lo é uma chance. Mas também veio um lado mais difícil ao longo da vida, pensar que meus filhos nunca verão, por exemplo, o lado onde eu cresci. Ou, claro, vão ver por intervalos de férias, né? Mas não ter essa vivência não terem essa ideia de algo que continua, né, neles. E é preciso elaborar isso. Eu acho que uma experiência universal que a metade da população do mundo vive e viveu. Mas, mais do que objetos, eu acho que foi isso que foi o lado mais difícil de não poder carregar, né? Uma história... E aí é onde entra a palavra, né? E a importância da escrita, da palavra, da narração, para poder manter viva... Não digo nem só memória, mas uma ficção de algo que você acha que é uma construção de memória, né? Então, acho que também isso me motivou a ser escritora, talvez. Acho que no Brasil, meio que eu não tive mais opções, né? E realmente olhar isso com mais força, dizendo, é isso mesmo que eu vou fazê-lo em mais línguas, porque, ao final das contas, não vai adiantar fazê-lo em italiano aqui. Ninguém vai ler minha literatura aqui e reconstruir essas etapas que eu não vou poder dar às pessoas, né? Eu parto do zero, então a língua portuguesa vai me permitir fazer esse trânsito, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Objetos, menos. Tem coisas divertidas dos objetos. Minha mãe, por exemplo, que é viva, muito viva, e ela sempre vive me dizendo que ela quer que eu carregue a louça de família. Essa obsessão dela. Como é que eu vou trazer a louça, o serviço inteiro da família? Mas eu entendo que para ela é uma questão. E agora se tornou uma questão para mim. Toda vez que eu vou visitá-la, ela me fala, tem o serviço da família, que era do avô dela, ela quer que eu carregue para o Brasil. E está virando um problema. Então, é objeto que não é objeto, é algo mais, né? Então, eu vou ter que resolver isso. Não cabe na maleta, né? Eu queria que chegasse inteiro, né? Eu achei curioso que você falou de orfandade, porque também acho que em algum lugar você fala que o Brasil é seu país adotivo, né? Achei isso muito bonito. E você também falou desse lugar de falar de onde a gente vem, claro, né? Seu deslocamento foi voluntário, né? Não foi um deslocamento forçado. E eu fiquei pensando nesse livro que entrelaça um pouco essas experiências de deslocamento, né? O Mundo Mutilado. Então, você leu alguns poemas que falam desses deslocamentos da Segunda Guerra. Daí você fala do seu deslocamento, ele cabe dentro desse livro também, né? Como uma experiência pessoal voluntária, mas que também traz questões, né, muitas de língua, de pertencimento, de memória. E daí você fala também desses refugiados todos, dessa onda da Europa. Eu queria que você contasse um pouco o que motivou esse livro, o que te pôs para escrever ele. Sim, então, esse livro, O Mundo Mutilado, na verdade, o núcleo central dele
foi formado por uma série de poemas que eu escrevi a partir do impacto muito forte que eu tive e tenho. Quando eu voltava sempre para a Suíça e Itália, eu via aquelas reportagens sobre os barcos, né, que saíam com os migrantes do norte da África, principalmente, que são barcos que há 20 anos, na verdade, tentam, né, procurar futuro na Europa, né? E se tornou um pouco mais evidente na mídia nos anos 2017, 2018, né, na Itália, porque se tornou uma questão, inclusive política da Europa, né, que enfim, muito, muito séria. E aí, diante dessa questão, naturalmente veio a necessidade também de comentar um pouco aquilo, né, porque, de alguma forma, a condição de quem migra, de quem foge, que não é a que eu vivi, carrega algumas experiências que são universais a quem sai do próprio país, da própria língua. Justamente essa ideia de um recomeço, de um meio que zerar, né, de um deixar para trás determinadas questões de natureza simbólica, afetiva. Me senti muito parte daquilo, sem ser, evidentemente, alguém que partilha essa experiência traumática, né? E aí eu pensei em escrever alguns poemas, que começou ali, o livro, na verdade, mas também fiquei muito naquela pergunta que foi colocada para o Laub outro dia, né? Como você vai escrever sobre aquilo, né? E aí essa pergunta que muitas vezes a gente se pergunta, né? Como é que você vai falar a partir de uma experiência que você partilha só em parte, não viveu o trauma, né? E aí eu acho que eu segui um pouco instintivamente aquilo que também foi comentado aqui. Eu tentei fazer um trabalho que evidenciasse o quanto que aquilo me impactou, né, na minha sensibilidade, quanto que me deslocou, quanto que essa visão me tirou do chão, né? E depois eu achei que a melhor maneira que eu podia encontrar para me sentir à vontade era me colocar em jogo também. Então, assim, qual é o lado do meu processo migratório, da minha reconstrução, que talvez eu possa partilhar com essas muitas pessoas ao longo da história? E aí a questão da língua entrou forte, porque, de alguma maneira, a língua é aquilo que nós temos, o primeiro elemento que a gente tem para comunicar, né? Para a gente se definir, para a gente se reinventar, para a gente se narrar, né? E aí a questão da língua foi onde eu consegui realmente encontrar o eixo do livro, né? Que parte desse fato, tem um núcleo que fala especificamente dessas migrações, mas que se amplia, né, com as questões linguísticas que partilhamos, acho que a maioria de nós na humanidade, né? Então, acho que foi isso que motivou. E eu escrevi ele em português, diretamente em português. Aproveitando esse gancho que você está contando um pouco dessas motivações, os livros da Prisca são muito interessantes porque, no final, os livros mais recentes, né, ela estava me contando, trazem uma justificativa, assim. Então ela discorre um pouco sobre o trabalho que ela fez nesse livro. Ela conta de onde veio cada poema, no que ela se inspirou, que verso ela está citando de quem. E isso é uma coisa muito interessante que a gente não vê tanto nos livros aqui. Eu queria que ela comentasse um pouco dessa tradição, de onde ela vem. Sim, bom, na verdade, isso é uma característica que eu vejo muito nos livros que eu leio na Itália, particularmente. Eu sou de língua materna italiana, né? Talvez eu devia contextualizar isso, né? Sou da Suíça italiana. Então, minha formação literária, enfim, se deu boa parte em língua italiana. Então, muitas vezes eu dialogo com a tradição poética italiana, além da brasileira. E na Itália é bastante comum que os poetas e as poetas colocam uma espécie de notas onde contextualizam, né, uma série de a origem, né, o percurso que deu aquele poema, né, meio que uma espécie de lupa que te permite olhar o ateliê, né, do poeta. E eu achei muito interessante nesse caso específico de livros que tenham a ver com questões que passam muito além da minha subjetividade, mas que olham para o mundo, né, que também fosse presente, estivesse presente o mundo e aqueles que eu leio, que carrego comigo, como uma forma de maleta também, né? Então, o livro também é um pouco uma maleta dos outros. Tem muitas pessoas que eu cito aqui, de leituras que eu faço, de poetas e autores vivos, outros menos, mas que estão vivíssimos, né, nas obras. E, então, assim, eu achei que fosse interessante ampliar o conceito também da obra, da autoria. Há um aspecto coletivo sempre em quem escreve. Eu acho que é um aspecto em quem traduz também. A gente não escreve do nada, né? A gente é escrito também pelo que a gente lê, pelos que
pelos livros que nos habitam, pelas pessoas que nos habitam, né? Pelos avós, pelas avós, falamos tanto em avós aqui, né? Então, assim, acho que a vontade do livro se abrir também para deixar esse eco de ressonância, né, de outras vozes que alimentaram a escrita. É esse o objetivo, basicamente, sabe? Mas me perguntaram também se não direciona a leitura. Eu sei que é um risco, né? É um risco, mas é um risco que, em algum momento, quis correr e acho que vale a pena não pensá-lo como um direcionamento que limita, mas algo que possa ampliar. Por exemplo, levar para outros livros, né? E outras leituras, e tipo uma espécie de labirinto que pode te levar para outro lugar. Né? Acho bonita essa imagem também. Até porque é um livro que fala de migrações, de movimentos. Né? Eu acho muito valioso esse trabalho que você faz, e eu fiquei pensando, porque esse livro ele parte do noticiário, né? Mas ele não tem nada de noticioso, e eu acho que esses textos não, eu acho que eles não, é impossível guiar essa leitura, porque é uma leitura muito, acho que você faz esse trabalho de linguagem muito, muito rico, né, que explode a sintaxe, como você mesmo fala em alguns momentos. Então, eu fiquei pensando bastante no Paul Celan, né, que tem isso de, no pós-guerra, reinventar a linguagem, né? Reinventar a sintaxe, porque é o único jeito possível de continuar se expressando, né? Eu queria te perguntar um pouco nessa esteira que você falou, né, da sua língua materna, das línguas que você fala, e se você sente um pouco que esse ser poliglota, né, que acho que é o seu caso, amplia suas possibilidades poéticas. Como que isso abre essas fronteiras assim da escrita para você falar várias línguas? Eu queria só comentar antes de te responder, Sofia, que você foi muito feliz na citação do Paul Celan, porque até no nosso encontro prévio aqui, né, no jantar que nós tivemos no comecinho do festival, eu comentei que um dos autores, para mim, fundamentais para minha escrita é o Celan. Justamente nessa... E a gente não combinou essa conversa, né? A gente não conversou sobre isso. Então, fico particularmente feliz que você tenha trazido ele aqui, porque muitas vezes ele, através do processo dele de, apesar de tudo, né, insistir em reconstruir uma linguagem poética, o lírico, a partir do que nós temos de mais humano, que é a linguagem, a língua, né, o logos, que foi tirado, né? Eu acho que é essa tentativa de resistir contra o silêncio absoluto que eu acho fundamental, um gesto radical do Celan. E me encontro muito nisso, né? No caso do ser poliglota, bom, acho que tem um pouco a ver com uma série de questões. Eu acho que, como muitos e muitas autoras aqui tiveram a oportunidade de dizer, eu acho que não foi uma intenção prévia essa de escrever em várias línguas. Acho que foi um resultado que se deu quase que naturalmente. Eu diria que, em alguns momentos, quase como uma escolha, eu diria quase desesperada, no sentido não de eu estar mal, mas de não me ver... de achar aquilo a única possibilidade de manter um diálogo vivo. Por exemplo, o caso do francês, né, que é uma língua que é a primeira língua estrangeira, e é uma língua que me é muito cara por uma série de razões assim, de percurso pessoal, de formação literária. Quando me mudei para o Brasil, é uma língua que eu não convivi, não habitava mais meu cotidiano, porque eu falava italiano o tempo inteiro na universidade, falava português em casa. Com minha família, eu falo um dialeto italiano, e o francês sumiu radicalmente do meu radar. E era a primeira vez na vida que eu me encontrava meses e meses sem falar francês, por exemplo. E a experiência da língua falada, para mim, é fundamental, mais do que a leitura. Claro que eu lia, né? A gente pode cultivar a língua de mil maneiras, mas a presença viva da língua, de repente, ela sumiu, né? Eu me sentia como se um braço me faltasse. Era físico mesmo. Eu pensei, bom, vamos ver, o que você... Você tem a literatura, você tem a escrita. Tenta se jogar nisso para manter a língua uma espécie de monólogo, né? Um monólogo vivo, né? Manter a língua viva em você. Então, a escrita em francês se deu muito como resposta, aí sim, a minha biografia, a um sumiço geral que aconteceu no francês na minha vida. Eu precisava dessa língua. O crescer poliglota, em um contexto linguístico de várias línguas, te acostuma à convivência. Não é só falar várias línguas, é pensar o mundo em várias línguas concomitantemente.
E aí é um exercício ao contrário, quando você se encontra num país que não é monolíngue, e o Brasil tem mais de 300 línguas, né? Mas, ao mesmo tempo, no dia a dia, a gente usa uma, duas, né? No meu cotidiano eram 2 línguas, principalmente. Bom, eu me senti reduzida, colocada numa caixinha, no qual eu nunca vivi. Então, aí a literatura, o escrever em outra língua foi um gesto que eu considero um pouco ousado na época, mas eu tentei para manter esse elo quase íntimo, quase umbilical, né? A língua tem algo também de muito de espelho, né? Então eu precisava manter essa língua viva até para não me sentir roubada disso. Eu vivia essa perda da língua como algo muito... Tinha uma certa raiva do meu processo. Tive uma fase de que eu nunca comentei nem em casa, mas havia uma certa raiva em a escolha de vir morar aqui, que era uma escolha intencional, feliz, mas como se tivesse me furtado, né? Então eu falei, não vou deixar isso acontecer, porque vai atrapalhar até minha vida pessoal, né? Deixa trabalhar a língua, deixa trazê-la de uma outra forma, né? E aí eu comecei a escrever em francês, e, enfim, né? E o português foi essa mesma questão. Falei, bom, estou aqui, eu leio tantos autores e autoras, meus filhos falam português, pensam em português. As primeiras palavrinhas amorosas, né, aquelas musiquinhas que a gente canta, são em língua portuguesa. Eu quero falar a língua deles, eu quero que, se eles um dia vão ter a mãe que escreve, quero que saibam que escreveu em português. Então, tem uma questão também de amorosa, né? A língua é também a língua com a qual a gente ama, né? E muitos autores... Tem um autor que eu entrevistei uma vez num festival, um autor do Congo, Jean Bofané, mora na Bélgica. Ele disse uma coisa muito bonita, que foi perguntado por que escrevia em francês, apesar enfim, dele ser toda a questão complexa, né, da guerra no Congo, enfim. E ele disse que a língua francesa é a língua com a qual ele se sentiu usurpado e violado, né, e violentado, mas, ao mesmo tempo, é a língua com quem ele aprendeu a ler Proust, e a ler os grandes, a ler a beleza. Então, eu falei, eu quero reencantar a língua que eu uso. Achei belíssimo isso. E eu acho que é um processo, quem escreve também tem isso, quer dizer, a língua não é só um instrumento, né? Tem uma ligação muito íntima com aquilo que você considera ser a beleza, o afeto, o amor, né? Então, ser poliglota é um aspecto que é bonito, mas tem toda uma vivência por trás de línguas que pulsam e que te levam para lugares da sua vida, do seu afeto. Então, eu acho que, ao final das contas, para te devolver a palavra, né, o migrar, para mim, foi uma perda de algumas coisas, mas uma grande chance de ganhar. É como se eu tivesse ganhado uma boca a mais, uma vida a mais. E isso é muito potente, principalmente para uma autora mulher. Muito bom. Você falou bastante do francês, do italiano, língua materna, né? E do português. Mas tem uma parte importante dessa história que é o espanhol, né? Você estudou literatura latino-americana. Sim. Queria saber como você foi parar nisso lá na Suíça e como isso te trouxe daí para o Brasil. E um pouco também, você falou do Celan, que é uma grande influência, mas um pouco, se você quiser falar de outros escritores que te influenciaram. Então, sim. Bom, dizem que os suíços somos pequenas ONUs. Não é bem isso, mas é claro que nós vivemos num contexto de 4 línguas nacionais, né? Não dominamos todas, obviamente, mas se há um fator muito interessante, é que somos, desde crianças, postos em contato com línguas, né? Isso facilita nem tanto a aprendizagem, mas uma abertura. Assim, do 2º grau, e me apaixonei pela literatura hispânica, principalmente hispano-americana, tanto que eu fui cursar minha formação acadêmica em letras hispânicas. Então, eu estava numa cidade de língua francesa, estudando letras hispânicas e falando italiano com a família. Então, é isso, né? E, na verdade, a gente brinca, mas muitas pessoas vivem isso, né? Assim, eu estava em Genebra e os meus amigos, a maioria, era isso. O romeno que falava, sei lá, inglês, francês na rua, estudava japonês, né? Então, assim, esse tipo de pluralidade de universos e de convivências, né, é um pouco o que me formou.
É claro que quando eu conheci o meu companheiro, né, que me trouxe até aqui, foi mais uma pontinha de um triângulo que virou um quadrado, né, entre línguas e convivências. Mas é isso, eu acho que é essa questão de haver várias... Bom, quanto às influências... Bom, o contato com a língua alemã, por exemplo, que se dá na escola, né, todo suíço, mesmo que nasça num contexto francófono, obviamente aprende alemão e lê literatura, enfim. E essa é uma vantagem, eu acho, um aspecto ao qual realmente reconheço grande parte da minha formação aberta, plural, é que, desde jovem, eu li muita literatura em língua francesa, em língua alemã, não tão bem, né? Mas o Celan foi, sem dúvida, um dos autores assim, pilares para minha escrita, eu diria que para minha formação de vida, de mundo, né? Mas há outros. Outra é a poeta Alejandra Pizarnik, né, argentina, que muito nova, já na faculdade, estudando letras hispânicas, eu li, e foi assim um raio na minha vida também. Clarice Lispector, né, sem dúvida, que eu li quando ainda morava em Genebra. O meu então namorado me mandou Água Viva, assim, tipo um convite. Olha que nós temos aqui. Então a Clarice foi também uma coisa assim maravilhosa, uma autora que me moveu muito. Então, assim, é difícil dizer, né? Depois eu estudei filosofia na faculdade, então muitos filósofos também, o próprio Benjamin. Kafka, na adolescência, sem dúvida, Kafka. Eu lembro que eu quis levar para exame de o que você seria aqui vestibular, mas para nós é a Maturität, né, o final do ensino médio. Eu precisava levar um livro em língua alemã. Eu levei a Metamorfose. Fui muito, muito ambiciosa, né, em língua alemã, mas porque eu tinha um grande apego com o Kafka, que foi uma leitura que na adolescência me arrebatou muito. Então, são essas leituras que atravessam, né? Cada um tem o seu arquivo, sua maleta que carrega, né? Chegou uma pergunta que se relaciona com um pouco com uma coisa que a gente já falou, então eu vou trazer ela para cá e depois a gente segue com o tema da língua. Mas é uma pergunta da Márcia Mura, que está sentada ali. E ela pergunta assim: e quando não saímos do território e não nos é dado o direito à memória, nem o de existir, e só restam corpos e objetos sem memória? Pois é, Márcia. Eu acho que você está aqui até para isso, né? E você escreve, né? Eu acho que estou assim, conversando contigo e te escutando, que a gente percebe o quanto que é importante que a gente fale, que a gente explique, que a gente aprenda a língua também, né, as muitas línguas, né, do país, que a gente mantenha viva a memória. Há sempre quem possa fazer isso, né? Eu acho que enquanto não nos aniquilarem todos, a gente tem meio que esse movimento necessário para manter vivo, né? Eu acho que tem também uma noção que eu não posso dizer que é minha, por minha formação cultural, mas de coletivo, né? Estou aprendendo essa noção. Eu não tenho uma formação que pensa a minha cultura como um coletivo, assim, né? Tem, claro, a ideia da pátria, a ideia da identidade cultural, a ideia da identidade religiosa, mas essa noção muito forte de coletivo como resistência, eu estou aprendendo aqui, né? Escutando, principalmente, né? Então, acho que é a única coisa que eu posso te dizer, né? Porque a gente carrega experiências também que são intransferíveis, às vezes, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Eu não sei responder essa pergunta. O que eu posso dizer é que eu gosto de estar aberta a aprender, a me reinventar. Acho que isso, como humana, é um dever que eu tenho para mim e para o mundo, né? Então, eu quero muito aprender isso. E acho que ainda tenho tempo, espero, né, para fazer isso. E agradeço quem puder também se dispor a me falar, me explicar, me mostrar. Voltando um pouco para o tema das línguas, o livro O Gosto Amargo dos Metais, que é o que está concorrendo agora ao Prêmio Oceanos, ele tem o que você chama de um livro-irmão em italiano, né? Que chama Verso la ruggine, que o título já é diferente, Em Direção à Ferrugem. E ele ganhou o Prêmio Suíço de Literatura esse ano, né? Eu queria saber como foi esse processo de recriar um livro nas duas línguas. Qual que veio antes?
E você é tradutora também, né? Então, qual que é a diferença de se autotraduzir e traduzir a obra de outros autores? Sim. Então, esse livro é um livro que trata, basicamente, do crime ambiental que aconteceu em Mariana e Brumadinho, né? Em 2015, 2019. E quando eu... Não é que eu decidi escrever. Quando eu senti que precisava dar uma resposta minha, né? Diante dessa tragédia que, na verdade, tinha provocado em mim algo muito profundo, uma ideia de um silenciamento. Nunca imaginei a possibilidade da morte de um rio. Assim, nunca concebi, aí, claro, ingenuidade minha, mas nunca tinha imaginado, pensado para pensar, um rio morre, né? Então foi uma coisa tão profunda quando me deparei com as matérias que saíram, né, nos dias e meses depois, o Rio Doce, no caso, né, o Atu. Eu falei, bom, alguma coisa, eu precisei escrever sobre isso. Mas aí, o que aconteceu é que eu senti que eu preferi fazê-lo em italiano. Porque eu me direcionar. Primeiramente, a língua italiana me tirava do contexto da vivência. Eu queria expurgar o aspecto emotivo. Não queria deixar passar. Eu queria colocar um dique ali a esse atravessamento que eu sentia. Então, eu achei que transpor isso, né, para outra língua me ajudaria já a fazer uma espécie de filtro. Então, eu fui trabalhando na língua italiana, né, esse livro inicialmente, e tentando... E também porque depois fui pensando, o público que vai ler, o meu leitor, meu interlocutor, não sabe nada disso. Sabe o que a mídia vai levar, filtrada, né, muito filtrada, por várias mãos, mas não tem esse apego emotivo. E aí eu achei que fosse mais interessante, eu gosto muito de cruzar os olhares. Como o Mundo Mutilado fala de algo que, no caso da Europa, é muito vivo, mas no Brasil era um tema um pouquinho mais lateral, da mesma forma eu achei mais interessante e mais produtivo em termos de linguagem, né? Cruzar e levá-lo para a língua italiana. E eu achei que me senti mais confortável também. Então foi escrito primeiro em italiano e depois, durante a pandemia, eu parei para trazê-lo de volta. Meio tímida, porque eu achei que pudesse... Eu estava muito com receio, porque falei, bom, vou falar para pessoas que viveram isso, que conhecem isso, e para uma tradição que já tematiza isso. Nós temos Drummond, João Cabral, né, com Cão Sem Plumas, temos inúmeras poetas que trabalham a questão da extração mineral, da devastação ambiental. Então, ali não tem como ignorar que há um diálogo que se tece com quem já domina isso, né? Mas aí eu fui trabalhar o português depois como uma espécie de calco, sabe? Você escreve em cima de um desenho, você copia, mas vai modificando. Então, é esse tipo de processo que eu coloco, né? A língua italiana foi tipo um traço já presente, mas eu fui desenhando em cima disso para criar algo parecido, mas não idêntico. Eu acrescentei poemas em português, a ordem dos poemas alterou. Então, assim, foi um livro que é irmão, mas não é gêmeo, nesse sentido, né? Porque eu senti que aqui necessitava de outro respiro. Lá, por exemplo, há uma parte que são as vozes em primeira pessoa, 13 pessoas da região que falam, eu coloquei tudo junto no final. Aqui é entremeado, elas interrompem o livro o tempo inteiro como um sopro, né? Então, achei que fosse mais coerente isso aqui. Então, foi assim. Você acha que você teve mais liberdade do que quando você está traduzindo um autor que não é você, assim? É total liberdade. Na verdade, não, eu me autotraduzo, mas totalmente livre. Assim, eu recrio, modifico. Muitas vezes, quando escrevo na segunda, traduzo, volto para a língua original, mexer no livro, na versão inicial. Porque o fato de refletir, quem traduz sabe, né? Quando você reflete sobre o processo de tradução, você entra tão dentro dos mecanismos que às vezes questionam a razão dessa palavra existir ali. Falei, ué, mas peraí, talvez até no original esteja ruim. Aí eu volto e modifico, né? Acho que quem escreve em mais de uma língua vive isso muitas vezes. E eu gosto muito de usar a imagem de um canteiro de obras, assim, mas que não termina, não se fecha. O livro... Gosto muito da ideia da obra como algo aberto, né?
Então, acabei relaxando com a ideia de que quem um dia tiver que trabalhar, se porventura for interessante trabalhar com minha obra, vai ser um caos. Mas tá bom. Porque é isso, é um vai e vem constante, né? Entre versões, e uma interfere na outra. A tradução, quando eu traduzo o outro, não. Há um rigor ali. Há um trabalho inventivo, mas há um respeito profundo pela versão original. Eu não vou me sobrepor ao autor. Até certo ponto, tomo liberdades, mas eu não vou impor. Eu não teria coragem de impor totalmente a minha visão sobre a obra do, sei lá, do Dante. Assim, há um rigor ali que é uma negociação mais estreita entre liberdade e respeito, né? Quando me autotraduzo, não, é isso mesmo. É um espaço de experimentação. Mas deixa eu entender uma coisa. Você escreveu 3 livros em 2022, foi isso? Você escreveu o Gosto Amargo dos Metais, sim, o Verso Larudine e o Pólvora, aqui também no Brasil. E tem o... Não, mas não foram... Não, mas é porque saíram 22. Mas muitas vezes a gente carrega muito tempo. Então, o Verso Larudine foi antes. Na verdade, não. O Verso Larudine, a versão italiana estava pronta em 2019. Ia sair em fevereiro de 2020, a gente sabe o que aconteceu. Então, deslizou para final de 2021, até que saiu em maio de 22, mas estava pronto bem antes. Então, na verdade, 22, eu escrevi mesmo em 22 só o Pólvora. Os outros estavam prontos e saíram em 22. Foi isso. Não, uma produtividade muito incrível. Vou fazer mais um comentário e daí te chamar para ler mais alguns poemas para encerrar um pouco essa parte da língua. Quer dizer, talvez ainda tenha alguma coisa, porque é um tema que me interessa muito, então desculpa me estender um pouco nas línguas, mas trazendo a Lena também, né, para a nossa conversa. Uma coisa que eu notei em comum entre os livros de vocês é que esse livro da Lena, Vervia Sind, tem muitas palavras e frases em russo no meio do livro, com a grafia russa mesmo, que o leitor de alemão para ali, não tem, às vezes, nem uma visualização sonora daquilo, né? Então, são como obstáculos no meio do texto e, ao mesmo tempo, aproximações de uma outra língua. E daí tem algumas palavras que são intraduzíveis, ela fala muito dessas palavras, e eu acho que, de algum jeito, talvez, com esses obstáculos, ela reproduza a experiência de estar deslocado numa língua que não é sua, né? Para o leitor sente o que vocês sentem, talvez, como, né, tendo mudado de espaço, assim. E você também, nos seus poemas, você até leu um poema com uma passagem em alemão, né? E tem versos em italiano, francês, inglês, alemão no meio dos poemas. Então, eu queria te convidar para ler alguns desses poemas, para as pessoas sentirem um pouco como é essa poesia poliglota. E depois a gente conversa mais. Então, seria da seção antilíngua, né, do Mundo Mutilado. Página 50, é isso? Estou perdida aqui com as referências. 43. Sim. Talvez começar na 44. Uhum. Isso. Sim. A língua não tem arame farpado nem renúncia possível. O refúgio somos nós. E as fronteiras perenes entre as palavras. Portas onde batemos, esperando os vivos. Balsa que nos leva de uma orla a outra. Habitar una lingua come si abita una casa, una giacca sgualcita, una soffitta scura. O signo é um barco que transborda e transporta de uma margem da vida a outra esse algo de mim que escapa no meio do rio e afunda e transmuta, deslizando de uma língua para outra, paciente nessa civilização submersa. As palavras são esse rebanho que procura outro pasto, que sobe ao alto de mim em tempos de verão, que desce na planície do ser no inverno, à procura do alimento. Essa tradução de mim é um movimento, maré lenta que mexe no solo da língua,
perene transumância. Aí tem alguns trechos em francês e em inglês, talvez possa ler, né? Il s'agit bien de ça, survivre en territoire sauvage. Porque eu sou outra em cada língua, mudo de endereço, anjo, raposa, sereia, peixe-espada. Porque é impossível escondê-los, pois dormem todos comigo. Levanto cedo, temendo que eles acordem antes de mim e comecem a brigar pela minha boca. I carry my words like loaves, my slight hands bearing the untenable purity. I give the words to you, in case you lack food, but I won't feed your fears, your guilt, your hungry dogs. E a última em francês. Il s'agit bien de ça, survivre en territoire sauvage. Celui qui ronge les bornes de l'intime et fait en sorte que le corps tout entier soit forêt, soit fureur, soit colère, soit insurrection sur la langue. Então, vou aproveitar para contar um pouquinho mais do livro da Lena, né? O Ver wir sind começa com a letra Ya, em russo, que é a última letra do alfabeto e quer dizer eu. Então, o eu vem por último em russo, ela fala disso. E a mãe dela chama atenção para o fato de que o que eu escrevo, amo, sou, sofro, não sou só eu, é mais do que só eu. A identidade dela ao longo desse livro muitas vezes é construída a partir de um espelhamento com outras pessoas da família, como o tio, que é diferente dos outros, e deixa a narradora com medo de ser diferente também. E ela parece ter aprendido a usar a palavra eu só na Alemanha, no seu processo de se tornar uma mulher adulta. Na infância, na União Soviética, só tinha espaço para nós. E esse senso coletivo de quem sou eu está no título do livro. É um livro sobre identidade e chama Wer wir sind, quem nós somos, né? Eu lembrei também de um poema seu que fala: eu não cheguei até aqui sozinho, foi com os outros. A narradora do romance da Lena também fala que os filhos dela não têm uma língua materna em comum com ela, como você trouxe aqui, né? Então ela fala russo e eles alemão como língua materna. E às vezes ela sussurra palavras em russo para eles, porque nessa língua tem mais espaço para ternura. Aí ela cita, por exemplo, as palavras afetivas para avó, né? Que em alemão é oma e em russo babushka. E ela fala que a russa é muito superior. E ela fala que o russo é a língua em que eu aprendi a amar. Eu acho que isso conversa muito com a sua poesia, assim. Você fala que, no Fim do Mundo Mutilado, que o português é a língua do seu afeto maduro, né? E talvez também seja a língua que você aprendeu a amar como adulta, mas o italiano é a língua que você aprendeu a amar como criança. Sim. E a língua que você aprendeu a amar como mãe, né? O português, talvez. Então, se você quiser comentar um pouco mais disso de línguas e afetos. Sim, tem tudo a ver. Há um aspecto, como eu disse antes, da intimidade, né? Do se reaprender numa língua também, né? Eu me reaprendo com a língua da minha filha, que tem uma filha primeiro que é mais velha, que é menina. Com ela aprendi muito a me descobrir também nessa língua, né? As palavras de afeto que eu aprendi a usar com ela, claro que eu usava a minha língua materna, mas, por exemplo, tem outra questão. Eu não falo italiano em casa, eu falo um dialeto que não sei escrever. Então, na verdade, já tem um problema aí, porque as primeiras palavras, a língua materna mesmo seria nesse dialeto, que eu não sei escrever, que não é o italiano. É tipo um lombardo, é um dialeto da região, mas que não é... Eu não tenho a grafia dele, não sei escrever, não aprendi. Então, é possível, mas seria uma escrita fonética, assim, né? Não fui alfabetizada nessa... É uma escrita puramente de imitação fonética, né? Então, assim, ali já há uma questão muito, muito radical, porque como é que eu vou passar essas mesmas palavras para... Eu não usei esse dialeto, porque meus filhos não vão usar em lugar nenhum, a não ser quando voltam para aquele lugar, para aquela... Né? Hoje eles compreendem que quando a gente viaja para ver minha mãe e tudo, eles entendem o dialeto.
Mas há consciência também de uma língua que vai se perdendo, né? Essa língua, esse dialeto, considerado dialeto, está se perdendo, né? Na minha família é inconcebível se falar em italiano. Seria que nem falar com vocês em inglês, sendo que falamos a mesma língua. É inconcebível a gente se juntar num jantar e brigar, e conversar, e discutir em italiano. Esquisitíssimo. Em dialeto. Que é um dialeto lombardo. Inclusive, minha mãe é outro dialeto ainda. São 2 regiões que têm dialetos diferentes. Tem algum que outro autor que aprendeu a escrever, mas é considerada uma língua oral hoje, né? Então, como fica isso, né? Tem a ver com a língua oral, com a convivência íntima, porque é só convivendo ali que a língua se dá, no momento, né, da convivência. Então, é isso, né? Com meus filhos também tem essa ideia de me redescobrir na língua, no português que eles falavam, que eles falam, que não é minha língua materna, mas tudo bem, o italiano também não é. Então, de alguma forma, é que nem, por isso que eu falo que trocar de casaco, né? É um pouco como trocar de casaco, porque de alguma forma eu coloco um vermelho, eu coloco um verde, mas se cabem em mim, né, vão caber todos. Você usa muito essas metáforas de agasalho ou cobertor, né? A língua como um cobertor. Como um agasalho, como uma casa. A casa, ao mesmo tempo, é uma coisa que você deve levar nas asas, né? Tem muito essa coisa da casa e o voo e o pássaro. Eu fiquei pensando porque a Lena traz isso do túmulo e você traz isso do voo, né? A casa é onde estão os túmulos ou a casa ela vai com a gente no voo, né? Eu acho que eu tenho a consciência do túmulo, mas eu tento olhar para o céu. Porque senão a gente... É difícil, né, você carregar isso sozinha, né? Então, acho que eu prefiro imaginar as asas, assim. É isso. Vamos falar um pouco dessa plaquete que saiu agora em outubro pela Macondo, chama Nilde tirou o retrato no campo das ameixas. De ameixas, desculpa. Essa plaquete começa na capa, né? Ela tem uma foto com uma mulher abraçada num cachorro de costas para uma casa, e essa casa guarda um passado. E daí, no poema da Prisca, assim que começa, a lente do fotógrafo, que tirou essa foto, né, recua para o futuro. E que a partir desse recuo para o futuro, a Prisca teve acesso a essa foto, né, e a essa história. Esse movimento entre passado e futuro me fez pensar no texto O Anjo da História, do Walter Benjamin, que é um texto muito clássico, né? E ele fez inspirado no quadro do Paul Klee, que tem esse anjo de asas abertas olhando para o passado, né? Que é a tragédia da história, e tem alguma coisa que está abrindo as asas desse anjo e puxando ele para o futuro. E eu queria que você contasse um pouco da história dessa plaquete, sim, que é maravilhosa. Sim, tem tudo a ver com esse quadro do Anjo do Futuro, porque, na verdade, minha mãe é vou partir do biográfico, porque tem a ver com isso. Minha mãe é de uma região dos Alpes, do norte da Suíça italiana, onde se fala outro dialeto, e cresceu numa casa assim, de um povoado de 100 habitantes, e nessa região, eu tinha minha tia-avó, na década de 40, recebeu clandestinamente 3 crianças judias. A Suíça, teoricamente, foi neutra, né? Mas a gente sabe muito bem que não... neutralidade não existe, e que recusou muito o asilo político para muitos judeus durante a Segunda Guerra, né? E é uma questão meio tabu, que, claro, está se trabalhando, os arquivos, há historiadores e historiadoras que trabalham, mas é um tema sensível na Suíça, né? E aí, claro, eu cresci na década de 70, 80, quase não se falava dessas questões lá, em 90, se falava da guerra, do nazismo, mas não da participação suíça, que é uma participação, né? E aí, de repente, me deparo, já adulta, com um álbum de família, com algumas fotos dessas crianças que foram recebidas pela minha tia-avó, e não há nenhum registro da presença deles. Permaneceram, parece que mais de um ano e meio, mas são só relatos que eu tenho, né, e muito esparsos, porque faleceram todos os mais velhos.
Minha mãe lembra dessa história que atravessava a família e eu achei fotos. Mas como não há registro, porque era perigoso registrar, senão eram encontrados, né? E aí essa história claramente me viaja comigo há muito tempo e eu nunca soube exatamente o que fazer com ela, porque, novamente, como você vai contar isso, né? A pergunta que passou muito por aqui durante esses dias. Até o ponto que, a essa altura da vida e do campeonato e da trajetória e do que a gente vem fazendo, eu percebi que era uma história como outra, que a gente poderia trabalhar. E como eu não tenho nenhum dado além do dado em si, o ponto de partida, e como a gente ficcionaliza a memória também, afinal das contas, a memória também é resultado de elaborações, né? Falei, bom, posso pegar essa história e trabalhá-la de alguma maneira, né? Então, essa plaquete é uma primeira tentativa de encarar, de alguma forma, essa história, né? Sendo que eu não tenho elementos a não ser a fotografia e a consciência de que havia esses 3 jovens que permaneceram mais de um ano. E eu não sei de onde vieram, acho que eram da Polônia, mas não sei para onde foram depois. E quando, né? O que eu sei, procurei saber em arquivos, é que parece que era a igreja, né, católica que ia direcionando, né, tudo de forma muito, muito discreta para famílias que que queriam, né, acolher. E então eu resolvi trabalhar com isso nessa plaquete, trabalhar o que esse garoto terá vivido ali, mas não trabalhar. Ele recomeçou, tipo assim, trabalhar esses meses dele como um zerar, né? O que ele terá vivido nos Alpes? Esse garoto que carrega essa maleta. É isso, tentei fazer isso nessa plaquete, né? Imaginar esse garoto de 12, 13 anos que chega ali nesse lugar, que é uma casa onde eu passei minha infância, e ficou 2 anos escondido, embora era um lugar onde só havia 100 pessoas e muitas vacas. E os Alpes, né, aquela paisagem encantadora, a Suíça. E o que ele terá vivido, como tomara, né, que terá ajudado a costurar algumas coisas, algumas cicatrizes. Enfim, é muito ruim não saber o depois, mas também, ao mesmo tempo, é um legado que é dado, talvez a gente tenha que contá-lo, né? E é isso que eu quis fazer, começar a fazer com essa plaquete. Quer ler um trecho? Sim. É a segunda parte, talvez? Ou... Desculpem, gente, só para... Isso. Sim. Tenho 14 anos. Não falo tua língua, Clara. Só cheguei aqui fugindo da morte. Na sala fria ainda há seu olhar como uma estufa ou uma pele macia de ursa, aquecendo-me. Você sorri para mim do futuro, Clara, e seu sorriso é o sol noturno do meu périplo, à procura de um céu longe do nosso, proscrito. Tire suas roupas, você falou, como quem pede um favor qualquer. É preciso lavar o cansaço da viagem. Você tinha 13 anos e uma descarada confiança no sabão. Costurei uma solidão de menino sobre a solidão coletiva da guerra. Você me guiou, mão na mão, até eu aprender a usar linha e agulha. Mas foi impossível evitar o rasgo. Eu ainda não falava sua língua, Clara, mas lia em seus gestos o dicionário secreto da montanha e seus interditos, como quem examina a criatura pelo avesso. São curtinhos. Uma tarde construímos um castelo de folhas e gravetos no bosque. Nilde tirou cerejas maduras. Nilde trouxe cerejas maduras. Meu silêncio tingiu-se de vermelho e nossos lábios ficaram molhados. Logo saímos do castelo e brincamos a quem cuspia o caroço mais longe. Não sei mais onde estão aquela tarde perdida no meio do bosque. Se eu juntar todos aqueles caroços para marcar o caminho, ainda chegaria até você, Clara?
Debaixo da cama de Nilde, você jogava palavras em minha boca, como se joga a terra sobre um caixão. Parecia um rito de despedida ou de iniciação. Eu sentia o calor da sua boca em mim e via, de dentro da escuridão do quarto, como numa clareira, seus sonhos sombrios. Foi então, naquela faísca, naquela luta com o silêncio, quando nossos passos se afastaram, debaixo da cama de Nilde. Você gostava de ficar parada por horas, me olhando, enquanto eu mal sabia onde enfiar meus pensamentos. Vamos fingir que estamos mortos. E eu gostava dessa morte lenta e quente, tão diferente daquela das bombas. E enquanto íamos morrendo, nas longas tardes de neve nos Alpes, debaixo da cama da Nilde, suas palavras alpinas misturavam-se às minhas eslavas. Sua língua roçava minha língua, e nós inventávamos um país. É muito lindo esse livro. É muito potente, assim, porque traz esse lugar da língua e do amor, né, entre duas crianças como uma possibilidade entre, né, no meio da orfandade, no meio do exílio, no meio da perseguição. Eu pensei mesmo numa espécie de iniciação amorosa, né? Porque as pessoas vivem isso também. Não vivem só a guerra, não vivem só a dor, vivem isso. Um garoto que chega ali. E eu imaginei que a garota fosse minha mãe, embora minha mãe fosse recém-nascida, né? Aí eu quis trazer ela, falei, o que teriam vivido os dois, né? Então é bonito imaginar esse garoto que inicia-se o amor também nos Alpes. e vem do lugar de guerra, né? E, enfim. E isso também me levou muito direto, né? Essa relação de, né, o amor, a barbárie e a memória me levou muito para o livro da Lena, o outro, do qual eu não falei ainda. Então, eu só queria apresentar para vocês aqui brevemente o outro livro que eu li da autora, que é um livro para jovens adultos. É um gênero que é bem forte na Alemanha, aqui a gente não tem tanto, talvez. Os adultos gostam. E não é um livro juvenil, assim, é um livro muito bom para adultos. Esse livro chama Mehr Schwarz als Lila, né? Mais preto que roxo. E ele é muito difícil de largar, assim, é um page-turner, e ele tem uma trama muito original e uma linguagem muito ágil, rápida, e ele trata da cultura da memória em meio às descobertas da adolescência. Então, tem muito a ver com o seu livro. Então, o romance ele se passa nos dias de hoje e tem como narradora protagonista a Alex, que é uma garota de 17 anos, que perdeu a mãe, mora com o pai e um papagaio que deveria servir como substituto da mãe. Ela coleciona oxímoros e tem medo de se tornar ela mesma um oxímoro. Ela vive com 2 amigos da escola, o Paul e a Hatte, uma espécie de triângulo amoroso. E esse triângulo amoroso se complica quando chega um 4º membro, que é um jovem estagiário que substitui um professor de história da escola. Então, aí ela já começa a tocar temas delicados, assim, né, de um professor, uma aluna que se envolve com um professor, é um professor que escapa do espaço da escola com os alunos, vai tomar vinho com eles, enfim. E aí a turma faz um estudo do meio com esse professor para Auschwitz. E você que vinha lendo esse romance, assim, né, um romance juvenil a toda, de repente você não acredita no que você está lendo, porque essa tensão sexual entre os adolescentes na Polônia, ela chega ao ápice, assim. E o que acaba acontecendo é que essa menina, Alex, acaba dando um beijo num desses meninos desse triângulo amoroso, quarteto amoroso, em pleno campo de concentração. Isso é fotografado, vai para as redes sociais, vai para a imprensa começa, então, a debater a cultura da memória, o que aconteceu com esses jovens hoje na Alemanha, ninguém mais lembra de nada. Então, é um livro muito corajoso, assim, ela toca em temas muito delicados, de um modo muito sensível, nada maniqueísta, moralista, e ele fala muito
desse tema da memória que está no seu livro também, né? Que tem um pouco essa coisa de como essa memória é recriada, o que se perde no caminho, né? Que lacunas que tem que eu vou preencher aqui. E na construção daquele outro romance da Lena, né, sobre a identidade, Verve e Azinda, ela também está sempre questionando a memória dela. Será que eu lembrei disso direito? Deixa eu perguntar para minha mãe. Ela escancara isso para o leitor, né? Eu lembro que a nossa casa era assim, mas eu perguntei para minha mãe me disse que, na verdade, a nossa casa era desse outro jeito. Então, achei isso muito bom, que tem um pouco no livro de vocês duas também. E você, sobre a memória, né, na Nilde você fala, né, como mudam, se é que mudam, as lembranças dos que vivem depois do retrato, fora do retrato, de costas para a cena do retrato. E num outro poema você diz que no pacto selado no sangue circulam o sorriso do avô, refletido nos lábios estrangeiros do neto, e as horas com seus ponteiros são lanças contra a selva selvaggia e oscura da desmemória. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre cultura da memória, do esquecimento, da desmemória. Né? Sim, tem um relato que eu li recentemente do escritor francês Lamartine, que, não sei, né, na verdade alguém me relatou isso, né, mas comentaram que ele viveu muitos anos no interior da Bretanha, onde ele nasceu, na região mais rural, depois foi para Paris, e já na idade adulta, quase assim, 50 anos, na idade madura, ele resolveu voltar para a região de origem e procurar a casa onde ele cresceu. E aí ele tinha uma memória clara da casa. Era uma casa que ficava numa rua, na terceira casa, tinha uma varanda de frente para a rua e 3 árvores na lateral. Quando ele volta para essa rua, a casa tem a varanda que é na lateral, as 2 árvores estavam no fundo e a casa era a segunda, não era a terceira da esquina. Enfim, para resumir, o que ele resolveu fazer? É isso que eu acho interessante. Ele resolveu comprar a casa que ele achava que fosse e reestruturá-la para fazê-la caber exatamente na casa da memória. E ele comenta, porque eu vivi mais anos na casa da minha memória do que naquela. Então, achei assim, é um pouco isso a literatura também, né? Eu acho que tem a ver com aquilo que o Laube comentou aqui. Achei muito bonita as falas de todas as mesas, né? Mas a dele me tocou muito por isso, porque foi questionado sobre o direito de a gente lidar com a memória e com a memória que a gente não viveu. E eu acho que esse exemplo do Lamartine é interessante. A gente também molda um pouco, ficcionaliza a memória, né? Acho que é necessidade humana ficcionalizar a memória, até para sobreviver às vezes, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que a literatura faz. Eu acho que é isso que eu tento fazer aqui. Mas por 20 anos eu estou com essa história e eu nunca me dei meio que... Eu sempre achei que eu não devesse, né? Falei, bom, eu vou contar o quê? Né? Será que eu posso, né, contar a história será que essas pessoas são vivas? Quem são, né? Mas ao mesmo tempo hoje lido melhor, acho que é isso, né? Assumo que a gente pode ficcionalizar essa memória e dar outra vida a isso, né? Dar outra vida a essas personagens que eu não sei, espero que terão sobrevivido, acho que sim. Acho que minha tia-avó, nesse ponto, cuidou e devolveu algo para a vida. Mas aí cabe talvez a nós agora trabalhar isso também, fazê-las se tornarem outra, né? Para que outras pessoas possam retomar esse fio, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso. A memória pode ser muito dolorosa, né, em alguns casos. Essa memória não me pertence, eu não vivi isso, mas, de alguma forma, chegou até mim. Eu sou a primeira da família que escreve. O que eu faço? Eu acho que deixá-la quieta também, não sei se é algo interessante para a humanidade. Talvez seja, né? Mas tem uma frase também que foi dita aqui, não lembro bem por quem, mas que há um silêncio do autor que escuta o passado. Né? E é isso, tem isso também. Esse silêncio de quem escreve, que escuta o passado, eu acho que ele é muito bonito também. Eu acho que em algum momento é necessário escutar esse passado para questioná-lo, para investigá-lo, né? Cutucar nessas partes até oscuras, às vezes, da nossa memória. Né? Vou só fazer uma última pergunta, então, que veio do público, para abrir esse espaço, né? Que retoma um pouco eu sei que a gente falou muito de língua, mas retoma um pouco a língua materna. E daí a gente encerra, tá bem? O poeta afegão exilado na França, Atik Rahimi, é isso? Eu não conheço. Disse que só conseguiu escrever um livro em que ele tratava de temas eróticos em francês, e não na sua língua materna, o Dari.
porque na sua língua materna porque a sua língua materna oculta, censura esse tema. Prisca, você também percebe que alguns temas são possíveis só em determinadas línguas? Há algo que você consiga habitar só em sua língua materna? Acho que sim. Eu acho que escrever em outra língua te permite ter dois microscópios, digamos assim, né? Então, acho que não sei se há lugares. Acho que há tabus. Acho que há tabus meus, né? Há temas que não sei se vou enfrentar, quando vou enfrentar, né? Relações, né? Questões de família, outras que não sei se tem língua cabível para eles, né? Não sei se a língua é o problema. Acho que talvez não queira nem mexer com isso. Mas, sem dúvida, o fato de ter outra língua permite essa percepção oblíqua, né? Que talvez a poesia te dá um olhar que não é frontal, mas é oblíquo. A poesia, para mim, já é um pouco enfrentar a realidade de forma oblíqua, né? E dar um movimento que é um movimento mais lento. E eu gosto muito disso. Mas, quando isso acrescenta uma outra língua, eu acho que ainda se desdobra isso. É ainda mais lateral. E, ao mesmo tempo, não precisa muito pedir licença. Então, acho que pode dar uma liberdade maior, né? Há uma ideia de uma reinvenção. Eu me sinto outra, realmente, quando escrevo em outra língua. Há uma personalidade. Somos todos plurais, mas quando a gente escreve em outra língua, a gente se dá umas liberdades diferentes. Então, acho que é compreensível o que esse poeta falou. A própria abordagem da temática da questão ambiental, de Brumadinho, Mariana, eu passar para o italiano, acho que responde um pouco a isso, né? É como se eu sentisse que o português eu ia sucumbir ao falar disso em língua portuguesa. Eu ia sucumbir àquilo que eu não queria que eu dissesse, de uma forma extremamente emotiva, eu não queria colocar o eu nesse fato. Meu livro não tem eu. Esse livro meu, eu fiz um trabalho enorme para extrair, não há eu nesse livro sobre Brumadinho. Eu não queria falar de mim. E acho que em português eu não teria conseguido no início, eu estava extremamente impactada. Aí a outra língua me permitiu essa espécie de reconstrução, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Prisca, por ter vindo. Obrigada também a todos vocês que vieram. Queria agradecer também a Mili Silva e a Miriam Cachilli, que fizeram a tradução em Libras. E lembrar que os livros da Prisca estão à venda aqui na saída da sala. E fiquem no museu, a próxima mesa é às 4h. Ela chama Ainda Dá Para Sonhar, com o psicanalista Christian Dunker e o escritor israelense Ido Geffen.